tá? Vamos ver essa outra observação aqui, ó. Ah, não. Essa outra observação fica para depois. Só um pouquinho. Vamos ver alguns exemplos, então. Deixa eu tirar o desenho aqui. Tá? Vou botar esse desenho aqui primeiro. Os ângulos DOE, de quem é que eu estou falando? DOE é essa variação angular aqui. E o ângulo EOF tem o vértice O comum e pode ver, ó, que tem esse segmento aqui, ó, que também é comum. Então, DOE, essa variação angular e essa variação angular aqui são ângulos consecutivos, porque tem o vértice O comum e tem esse segmento aqui que é comum também, tá? Olha, esse caso aqui é bem interessante, ó, bem legal, esse caso, tá? Vamos ver de que ângulos eles estão falando ali nos exemplos. Está me acompanhando, certo? Está me acompanhando, sim ou não? Ó, Matheus, sim. Quem mais? Vamos lá. Sim ou não? Está acompanhando? Está entendendo? Gregory, Felipe, Quem mais? Cauã, muito bem. Isabela, sim. Tairone, sim. Quem mais? Ih, caiu a conexão de um monte de gente aí. O Pedro está acompanhando, muito bem. Está avisando ali o pessoal no WhatsApp ali. O professor está chamando, ligeiro. Vamos lá, galera. Ó, tem que responder. O Matheus. Vamos lá, tem que responder. Tá? Estou vendo quem é que está participando então. Bom, nessa figura aqui, deixa eu ver quem é. Ó, os ângulos GOH, tá? Ponto G está aqui, o G ponto está aqui, ponto O está aqui, ponto H está aqui. Esse ângulo GOH está aqui, ó, certo? E daí tem o outro HOI, esse outro ângulo aqui. Tem o vértice comum O e tem esse segmento comum aqui, OH, certo? Que grito é esse? Como assim que grito é esse? Falei assim, o professor está chamando, ligeiro. Foi isso que eu falei. Estou falando que vocês estão falando isso entre vocês. Ali no WhatsApp. Tá? Pensa comigo então. Esse segmento é comum para esses dois ângulos aqui. Aqui tem um detalhe legal assim, ó, que parece que está numa mesma reta, né? Esse GI aqui é uma reta, certo? A gente vai... quando dois ângulos estão numa mesma reta suporte, a gente vai ver a definição daqui a pouco. O que acontece aqui? Por isso que esse caso aqui é interessante. Nesse caso aqui, ó, os dois ângulos não estão numa mesma reta suporte, mas esse aqui parece que os dois estão em cima de uma reta. Ó, esse aqui, ó, no anterior, ó, eles não estão em cima de uma reta suporte. Ó, esse ângulo aqui está nesse segmento aqui, esse ângulo aqui, digamos, está nesse segmento. Tu consegue entender que esses dois ângulos aqui não estão na mesma reta suporte, né? Ah, tu não entendeu esse... Tá, não te preocupa. O que eu falei naquele grito não foi um grito, foi assim, ó, botei a mão na boca para falar assim, ó,
ligeiro, o senhor está chamando no WhatsApp, responde para ele. E daí vocês falam assim, mas o que eu respondo para ele? Sei lá, só diz sim ou não ali, e daí ele vai continuar a aula. É isso que eu estava falando. Tá bem, Felipe? Tem um grupo. Quando vê. É isso mesmo, né, Matheus? Quando vê, tem um grupo para isso mesmo, né? Só dá uma notificação ali. Agora é a hora de responder. Te liga, meu. Eu sei, tu acha que eu não fui adolescente também? Tá? Então, tu tem que prestar atenção nisso que eu tô te falando, certo? Quando ângulos consecutivos têm uma reta suporte e quando ângulos consecutivos não têm uma reta que suporta os dois ângulos, certo? Daí a gente vai para esse novo conceito, ângulos adjacentes. Dos pares de ângulos consecutivos, apenas alguns são adjacentes. Então, para ser ângulo adjacente, primeiro tem que ser consecutivo. tem que sempre ficar um alerta mesmo. Tá? Então, ângulo adjacente são ângulos consecutivos com uma particularidade. E quando a gente viu esse desenho aqui, e eu falei de reta suporte, daí tu, de repente, tá aí, né? Dos pares de ângulos consecutivos, apenas alguns são adjacentes. Então, ângulos adjacentes são consecutivos que têm uma reta suporte, na verdade. Dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns são chamados ângulos adjacentes. Dois ângulos a definição é diferente aqui. Ele está definindo dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns são chamados de ângulos adjacentes. Tá? É a definição que tem aqui para essa geometria, né? Veja dois pares de ângulos adjacentes. É porque eu tenho, na verdade, gente, eu tenho outra definição de adjacentes, tá? Mas dá para usar essa aqui sem problema. Dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns são chamados ângulos adjacentes. Para a gente ver isso, assim, aqui eu vou mostrar para vocês, nesse desenho aqui. Essas duas variações angulares aqui são consecutivas, sim? Porque AVB é esse ângulo aqui e AVC é esse ângulo aqui, certo? Eles têm um vértice comum? Sim, o vértice V é comum e o segmento AV também é comum. O que eu posso dizer? Que AVB e AVC, AVB e AVC são consecutivos. Eles são adjacentes? Bom, eu tenho que ver se existe um ponto interno comum para os dois. Por exemplo, esse ponto interno aqui, está na região somente do AVC, do ângulo AVC, da abertura AVC, esse ponto aqui. Vocês entendem isso, sim ou não? Eu coloquei um ponto aqui e estou dizendo para vocês assim, esse ponto que eu coloquei aqui, ele pertence à região só de AVC. Vocês entendem isso? Matheus disse que sim, Tairone sim, Pedro, tu entendeu isso? Gregory, sim, Isabela sim, quem mais? Meu cérebro entendeu, muito bem, Camille, Cauã sim, Felipe sim, Tá faltando gente, o Gui não respondeu, nem o... o Pedro respondeu sim, o Gregory respondeu? O
Gregory respondeu. Tyrone, cadê o Tyrone? Não tá, tá ali. Sim, o Tyrone foi um dos primeiros a responder. Tá, a Camille agora respondeu. Tá, Camille, fica atenta aí para responder rapidinho. Tá, ó. Então esse ponto aqui, ele pertence a AVC, ele é um ponto interno de AVC. Se não existe um ponto comum entre os ângulos consecutivos, eu vou chamar ele de adjacente. Claro, esse ponto aqui, ó, não é comum, esse ponto aqui que eu coloquei aqui, ele não é comum à variação AVB. Todo mundo entende isso? Sim ou não? Olha aqui, ó, esse ponto não pertence à região de AVB. Sim ou não? Ó, Felipe, sim, sim, Gregory entendeu, beleza. Matheus também, ótimo. Isabela, sim, ótimo, beleza. É isso aí, é a participação, certo? Mas para ser consecutivo, não existe ponto comum às duas regiões, certo? Claro, esse ponto aqui, ó, não vai indicar porque ele pertence a AVC e não pertence ao outro ângulo. Mas se eu pegar esse ponto interno aqui, ó, bom, esse ponto é comum a AVC e é comum a AVB. Vocês estão vendo que esse ponto aqui é comum às duas variações angulares? Sim ou não? Ó, Gregory, sim, muito bem. Ó, Matheus, Tyrone, beleza. Quem mais? Ó, Felipe, sim. Cauã também, muito bem. Tá faltando gente. Pedro, Gregory, Isabela. Ó, a Isabela aqui também. Muito bem. Tá, o Pedro não me respondeu, né, Pedro? Tá? Então, porque existe esse ponto que é comum para os dois, eu digo que eles não são adjacentes, são consecutivos, mas não adjacentes, tá? A palavra adjacente, adjacente no português representa assim nas proximidades. Quando a gente fala assim, ó, nas adjacências da minha casa, é nas proximidades da minha casa. Adjacente representa ao lado, tá? Adjacente representa ao lado, quer dizer ao lado, assim. Então, claro, ó, esses ângulos não estão um do lado do outro, certo? Essa seria a ideia. Só tem um problema nessa definição aqui, ó, que eu vejo, que tu tem que excluir o ponto do segmento comum, certo? Porque ele diz assim, ó, dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns são chamados ângulos adjacentes. Como ângulos consecutivos, ó, ângulos consecutivos têm um segmento comum, os pontos do segmento são comuns aos dois ângulos, certo? Tá? Mas daí ele diz assim, ó, possuem pontos internos. Daí significa que os pontos do segmento, então, do segmento comum, não é chamado de pontos internos. A gente deveria definir, para ficar uma definição um pouquinho melhor, dizer, por exemplo, esses dois ângulos são consecutivos, certo? Por quê? Quais são os ângulos? Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. O que é ponto interno às regiões? É qualquer ponto que não faz parte do segmento comum aqui, ó. Os pontos que não fazem parte do segmento comum não é interno a nenhum dos dois ângulos. Porque, na verdade, um ponto que está no segmento,
comum, ele é um ponto dessa variação angular e dessa região aqui determinada aqui. Entretanto, não é um ponto interno. O que seria um ponto interno? Um ponto ou que está nessa região aqui, ou que está nessa região. Esse ponto aqui é interno HOI e esse ponto aqui é interno HOG. E não existe ponto comum interno entre essa região e essa região aqui. Em outras palavras, tá? Em outras palavras, esse segmento, ou melhor, a reta OH, essa reta OH aqui, ó, vai dividir o plano em duas partes distintas. A parte da minha direita e a parte da esquerda aqui, né? Os pontos que estão nessa parte aqui não pertencem aos pontos que estão nessa parte aqui, tá? Não considerando a própria reta, né? Certo? É o que a gente chama de semiplano aqui e semiplano aqui. Então, esse aqui seria um caso de dois ângulos que são consecutivos adjacentes, porque nenhum ponto de uma região pertence ao outro ponto. Naqueles outros casos lá, a gente já viu o que acontecia, tá? Veja dois pares de ângulos adjacentes. Então, pela definição do livro, tá? Na geometria, algumas coisas a gente tem essas liberdades assim, de chamar o que é um ângulo adjacente. Vocês vão ver em outras literaturas, de repente, no ensino médio lá, a gente vai ver que ângulos adjacentes... Não, nem vou falar aqui porque eu teria que relembrar isso, tá? Vamos só ficar com essa definição, mas de repente na aula que vem eu possa trazer, eu tenho que rever ali tem que verificar se é bem certinho assim, porque eu não lembro de cabeça, tá? A definição. Mas, então vamos ficar pela definição que o livro está nos dando ali, que ângulos adjacentes, então são ângulos consecutivos e não existe ponto comum interno, tá? Não existe ponto comum interno. Felipe, eu não sei o que tu está respondendo ali, Felipe. Tá? Não sei por que tu está botando essas... Tu vai ter que, de repente, explicar um pouquinho mais ali para ver o que tu... Se é uma pergunta aí, que eu não sei, não entendi. Se é uma pergunta que tu está fazendo, alguma coisa. É porque de repente eu estou falando e tu está tentando responder alguma coisa que eu estou falando. Só que daí quando eu vou ler, já passou o momento, né? Daí eu não sei se é isso que está acontecendo. Daí tu vai ter que fazer referência àquilo que eu estou falando. As letras dos que não entendi porquê. Quer botar o áudio aí, Felipe? Coloca o áudio. É que eu não entendi muitas letras. Não entendeu o quê? Não entendi muitas letras. Não entendeu as letras? Sim. Tá, pode desligar o áudio. As letras são pontos, tá? Para identificar o ângulo. Por exemplo, esse ângulo aqui, ó, como é que eu identifico essa variação angular aqui? Essa variação angular tem vértice O, certo? Então, ó, o vértice é O, certo? Essa variação angular é formada por esse segmento aqui, ó, OH, tá vendo? OH, que parte de O e passa pelo ponto H, tá? Então, para identificar esse ângulo aqui, eu tenho que ver quem são os segmentos, OH. Então, o vértice está aqui, H eu posso colocar aqui, ó, daí eu sei que OH se refere a esse segmento aqui. E para formar essa variação angular, eu preciso também desse segmento aqui, tá? Que passa
por esse ponto aqui, tá? Que é o G. OG é o outro segmento. Então, eu identifico essa variação angular identificando os dois segmentos. OH, OH, o vértice é OH, e o segmento OG, certo? OG. Daí eu identifico essa variação angular aqui. Ah tá, HOG é essa variação angular aqui. Tu entendeu isso, Felipe? Tá, eu não entendi o que o Pedro escreveu ali, Pedro. Tá? Outra coisa, eu poderia identificar essa variação angular aqui usando as letras I, O, H. Então, essa variação angular aqui tem vértice em O, passa por I e passa por H. Ó. Pode ser assim, ou botar H aqui na frente, I ali, tanto faz. I, O, H é essa variação angular, que também é a mesma variação H, O, I. Tá? Entendeu? Então, ótimo. Vamos lá. Então, ângulos adjacentes são ângulos consecutivos que não têm pontos internos comuns. Tá? Os pontos internos não são comuns. Então, vamos ver dois pares de ângulos que são adjacentes. Ó. Ângulo AOB, tá? O ângulo AOB é o ângulo, vou escrever aqui, ó, AOB. AOB, vértice O, olha o segmento OA está aqui, o segmento OA está aqui e o segmento OB está aqui, ó. Certo? De que variação angular eu estou falando? Dessa variação angular. E o outro ângulo, BOC. BOC. Vértice O, passa por B, passa por OB, é o segmento OB, e tem o segmento OC, ó, formado pelo segmento OC. É essa variação angular aqui. Tá? Essa região aqui, ó, não tem nenhum ponto em comum, interno comum com essa região aqui. Essa região não tem nenhum ponto interno comum com essa aqui. Então, esses dois ângulos, além de consecutivos, são chamados adjacentes. Eles têm um vértice comum. Ó, tem um segmento comum, OB. Além do segmento comum OB, não tem nenhum ponto comum entre essas duas regiões. Ponto interno, certo? Olha o outro aqui, ó. Ah, tá. É ângulos suplementares da reta suporte. Tá, depois a gente vê esse conceito aí. Acho que o livro vai abordar isso. Deixa eu ver aqui. Ok. Vamos ver os ângulos aqui, ó. DOE. DOE, eu estou falando dessa variação angular aqui. E a outra, EOF. EOF, tá? Dizer que um ângulo dois ângulos. Desculpa. Dizer que dois ângulos são adjacentes já implica dizer que eles são. Quer dizer que eles já têm que ser consecutivos. Então, não faz muito sentido, além de... Bom, faz sentido eu dizer, além de consecutivos, eles são adjacentes, mas se já são adjacentes, se os ângulos são adjacentes, significa que já são consecutivos. Mas nem todo consecutivo é adjacente, mas todo adjacente é consecutivo, tá? Bom, essas duas variações angulares aqui, tem o vértice O em comum, tem esse segmento OE comum, e nenhum ponto dessa região, nenhum ponto interno dessa região é comum com esse ponto interno, com um
algum ponto interno dessa região aqui, não considerando do próprio segmento como ponto interno de nenhuma das regiões, certo? Aqui nós temos dois ângulos adjacentes. Eles são consecutivos porque tem um vértice comum e um segmento comum, e são adjacentes além disso, porque não tem nenhum ponto interno comum. Tá? Olha só, observação. Olha esse desenho aqui. Ah, que legal. Tá? O que ele está falando? Os ângulos GOH. Tá? GOH. Essa variação angular aqui. Tá? E GOI. Então, GOI. Essa variação angular aqui, ó. Tá? São consecutivos. Por que são consecutivos esses dois ângulos? Tá? Tem o vértice comum, tá? E esse segmento aqui, ó, é comum para os dois, ó. Tanto para esse aqui, quanto para esse aqui. Esse segmento aqui é comum, ó, para os dois. Ok? O segmento OG é comum para os dois. Mas eles não são adjacentes, tá? Porque é fácil eu pegar um ponto aqui, ó, um ponto interno a GOH, esse aqui é um ponto interno a GOH, certo? Faz parte dessa região GOH. Mas esse ponto aqui também pertence a essa região aqui, ó, que é a região GOI. Esse ponto aqui é um ponto interno comum às duas regiões, certo? Sim ou não? Entenderam que ali, então esse ângulo aqui não é, esses dois ângulos não são adjacentes, porque tem um ponto comum. Tá, muito bem, ó, o Gregor entendeu, Pedro sim, Tairone, quem mais? Alguém não entendeu? Ó, Matheus entendeu, Gui também entendeu, beleza, vamos lá. Parece, né, Felipe, que GOI aqui, na verdade GI, né? GI, por exemplo, parece uma reta, poderia ser usado como uma linha de ferro. Fácil demais, né, Matheus? Cauã, não entendeu, Cauã? Estava vendo com os colegas lá, Cauã, como é que tinha que participar no WhatsApp. Ó, esse ponto aqui, ó, faz parte dessa região aqui, ó. Vamos pensar que essa região ela abrange tudo isso aqui, ó. Tá? É como se fosse uma luz aqui, ó, partindo de um farol aqui. Vamos pensar assim. O ângulo, vamos pensar que o ângulo é um farol que ilumina, tá? Pensar aqui, ó, que o ângulo GOH é um farol que vai iluminando, vai pegar. Então, um farol que ilumina nessa região aqui, ó, ele vai pegando assim qualquer ponto que está nessa região ali, certo? Ó. Ok? Tá? Então, esse seria o farol GOH. Ele vai iluminar tudo que está para cá. Tá? Então, esse ponto aqui, ó, é interno a essa iluminação aqui. Agora, vamos pegar o outro farol que eu estou considerando. O outro farol que eu estou considerando é o farol GOI. Esse farol aqui. Tá? Esse farol aqui, ele vai iluminar tudo isso aqui, ó. Certo? Tudo isso aqui, tudo para cima aqui, ó, é interno. Então esse ponto aqui pertence à região iluminada por esse farol.
e pertence à região iluminada por esse farol. É um ponto interno comum às duas regiões. Se é um ponto comum interno às duas regiões, com certeza esses dois ângulos aqui, esses dois faróis, eles não são adjacentes. Certo? Vamos pensar em questão de faróis então. O que seriam faróis consecutivos? Tá? O que seriam faróis consecutivos? Só para tu entender a ideia. Faróis consecutivos, por exemplo, aqui eu tenho um farol, certo? Que ilumina essa região aqui, e aqui eu tenho outro farol, que ilumina essa outra região aqui, tá? Tem segmentos comuns? Tá, tem segmentos comuns. Vou pegar aqui, só um pouquinho. Assim ficou feio. Seria melhor colocar assim, ó. Tá? Um farol ilumina essa parte aqui e o outro farol ilumina essa parte aqui, tá? Eu boto nessa região aqui. Esse farol que ilumina aqui, ó, ele não ilumina nada daqui, ó, dessa parte. Não tem nenhum ponto em comum de iluminação. Mas às vezes tu coloca faróis um do ladinho do outro, que eles interseccionam as suas iluminações, daí não seria um caso de não ser adjacente. Tem toda essa região comum aqui, ó, de iluminação. Não sei, acho que não ficou bom esse exemplo, tá? Desculpa. Vamos pela definição. Não gostei. Até uma ideia interessante isso aqui, falar de farol, mas daí tem que definir segmento comum ali, daí vai ficar meio complicado. Parece um tornado. Tá bom. Certo? Então a gente já viu que todo adjacente, todos os ângulos adjacentes são consecutivos. Nem todo consecutivo é adjacente. E daí? O que a gente faz com tudo isso? Daí a gente diz que isso tudo é problema de junta, né? Junta tudo e bota... Não, nada a ver. Não junta tudo e bota fora nada. Isso é importante. Isso é importante para a gente entender como as coisas funcionam. Até mesmo nessas questões de aplicadas ali, de farol, de intersecção, intensidade. Depois vocês estudam ótica no ensino médio. No ensino médio é bem legal essas partes.